responsabilidade ao assinar toda a documentação inerente à pasta durante o afastamento da titular, enquanto que, em verdade, a senhora Geovânia Câmara Marques exerceu o cargo em sua plenitude durante todo este tempo, conforme comprovam suas subalternas. Coroando todas essas provas, vimos 2 ofícios assinados pela excelentíssima senhora secretária municipal de Educação, Geovânia Câmara Marques, endereçados a esta Casa Legislativa, solicitando o anfiteatro para reuniões daquela pasta, datados de 18 de janeiro e 26 de fevereiro, datas em que ela não exercia de direito, mas de fato a função de secretária municipal de educação deste município. Mas, excelentíssimos senhores vereadores, um terceiro fato nos chama a atenção. Mais um caso de improbidade administrativa da atual administração municipal. Trata-se de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manhuaçu e o MEC, visando dotar os servidores municipais efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Educação, de melhores condições de ensino. Ao que se viu, trata-se, na verdade, de um curso de pós-graduação em gestão escolar, realizado perante a Universidade Federal de Viçosa. Esse curso tem a duração, em geral, de 8 meses, e é muito importante para o município, que passa a contar com professores altamente capacitados, e também para o professor, que passa a contar com mais um título que certamente lhe trará promoção na carreira e, evidentemente, melhor vencimento. Pois bem, tratando-se de uma situação atípica, o curso é recomendado apenas para os servidores efetivos e não para os contratados, pois estes podem facilmente deixar o município, levando consigo o conhecimento adquirido, deixando para trás apenas as despesas realizadas pelo município. E assim sempre se procedeu neste município, apesar das administrações não confiáveis que tivemos em passado recente. Vejamos os que disseram os testemunhos colhidos. Adriana Dias de Castro, indagada, respondeu: que trabalha na Prefeitura Municipal de Manhuaçu desde o ano de 1994, que nos últimos 12 anos trabalhou como assessora direta dos secretários municipais da Educação, que neste ano exerceu a função até o dia 10 de janeiro, quando foi substituída pela senhora Maíra, que a depoente era responsável pelas inscrições no curso de pós-graduação em gestão escolar, sendo este uma parceria com o MEC e um DIME, que o curso iniciado em fevereiro de 2013 teve suas inscrições realizadas no ano de 2012, ocasião em que a depoente era responsável, que a depoente seguia as instruções da Undime, no sentido de que deveriam ser matriculados somente os servidores efetivos, que o ex-secretário não fez o curso por não ser servidor de carreira, que conhece apenas de nome o senhor Gederson Câmara Marques e que acredita ser filho da atual secretária de Educação, que o senhor Gederson não é servidor municipal, que apresentada a lista de matriculados não se recorda do nome de Edna Aparecida Majeste Santos Rosa e Evânia Maria de Souza Cerqueira, e que todos os demais nomes são de servidores efetivos. Que no mês de janeiro, a secretária Geovânia manifestou interesse em fazer o curso, não tendo a depoente qualquer participação em sua inscrição. Que quanto à inscrição do senhor Gederson Câmara Marques no referido curso, a depoente não sabe informar, mas que, figurando na lista, encontra-se devidamente matriculado. Cristina Maria Miranda, indagada, respondeu que não conhece a pessoa de Gederson Câmara Marques, podendo informar tratar-se de filho da secretária Geovânia, que reside e trabalha na cidade de Caratinga. Assim diz por informação da própria Geovânia. Compulsando a lista de inscrições no referido curso, podemos ver que a lista de inscrições feita pela servidora Adriana no ano de 2012 foi alterada no ano de 2013,
tendo sido inserida na mesma os nomes da excelentíssima senhora secretária municipal de Educação, Geovânia Câmara Marques, e de seu filho, senhor Gederson Câmara Marques. Ela, exercente de cargo de confiança, passageiro, de livre nomeação e exoneração, e ele, seu filho, sequer servidor contratado da Secretaria Municipal de Educação. O desrespeito aos valorosos servidores efetivos de nosso município é de tal monta que a servidora Adriana Dias de Castro disse em seu depoimento que tomou conhecimento de seu remanejamento de setor por seu contra-cheque, quando redução de vencimentos. E a servidora Cristina ouviu da excelentíssima senhora secretária que esta não confiava em seu trabalho, isto no início dos trabalhos, quando essas jamais haviam trabalhado juntas. E as demais servidoras do setor de RH foram transferidas para o Departamento de Cultura, sendo avisadas pelo diretor de Cultura. O incontestável professor Valdo Fáuzio Júnior, em sua obra Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito, editora Atlas, leciona com maestria onde diz: atentar contra os princípios jurídicos é mais grave que violar regras. Significa agredir todo o sistema. Justamente por isso, o texto do artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa, ao exigir que os agentes públicos cumpram e façam cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, repercute o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. O insuperável doutrinador Eli Lopes Meireles, em já consagrada lição a respeito de tal princípio, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 17ª edição, assim professou: a legalidade, como princípio da administração, Constituição Federal, artigo 37, caput, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. E dele não deve se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido, a expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento à lei. Na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei permite, autoriza. A lei para particular significa poder fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. Valendo-se ainda da lição do catedrático José Afonso da Silva, em sua obra Direito Constitucional Positivo, temos por certo: o princípio da legalidade é também um princípio basilar do Estado democrático de direito. É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. Sujeita-se, como todo Estado de direito, ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade de justiça, não pela sua generalidade, mas pela busca da igualdade das condições dos socialmente desiguais. Deve-se, pois, ser destacada a relevância da lei no Estado democrático de direito, não apenas quanto ao seu conteúdo formal de ato jurídico abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente, mas também a sua função de regulamentação fundamental, produzida segundo um procedimento constitucional qualificado. E mais, nos ensina o professor Pazaglini Filho, em Improbidade Administrativa, aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa,
que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica, revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo tráfico de influência nas esferas da administração pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. Ademais, o excelentíssimo senhor prefeito municipal Nailton Cotrim Eringe, num ato de desrespeito e afronta à lei e aos poderes constituídos, retardou em atender a ofícios da Câmara Municipal, prejudicando considerável e relevantemente os trabalhos desta comissão, que não teve tempo suficiente para o acesso a informações importantes e que poderiam comprovar ainda mais as irregularidades perpetradas por esta administração municipal. Desta forma, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a outra conclusão não chegaremos, senão a de que os atos praticados pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal encontram-se indubitavelmente tipificados no artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/2007, mais precisamente nos incisos 2, ao pagar diária a pessoa estranha à administração, inciso 3, inciso 5, inciso 13º, nomear servidor contra expressa disposição de lei, combinado com o artigo 81, inciso 2, 3, 5 e 13º da Lei Orgânica Municipal, e ainda encontra-se enquadrado no artigo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, combinado com o artigo 80, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Para concluir, excelentíssimo presidente, excelentíssimos senhores vereadores, peço licença para apresentar uma das mais sensatas e lúcidas frases do insigne mestre Rui Barbosa. Os chefes de Estado não se perdem pelo trabalho de seus inimigos, perdem-se pelos planos de sua própria ambição, insuflados pela superveniência de seus cortejadores. Esse é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Vereador Fernando Gonçalves Lacerda, relator. Demais membros da comissão que acompanharam o voto do relator: vereador Paulo César Altino, membro, e vereador João Gonçalves Liares Júnior, presidente. Muito obrigado, assim vereador. Encerro, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Fernando Lacerda. Agradeço de antemão também o vereador presidente da comissão, vereador João Gonçalves Liares Júnior, e o membro da comissão, vereador Paulo Altino. Também aos membros suplentes. Um trabalho extenso. Quantas laudas? Quantas folhas? Não contei, não. Está numerado? Não. 18 a 400. Com certeza, 418 folhas. Não. O processo foi 433. 433 folhas. De certo, foi um trabalho árduo, né? Foi trabalhoso produzir um relatório deste, fazer os levantamentos. Houveram as dificuldades aí, já é de conhecimento de todos. Então, parabéns, vocês cumpriram aí, ao meu ver, a função de fiscalizar. Um relatório aí aponta, né, irregularidades gravíssimas, e eu vou colocar em discussão, até mesmo, senhores vereadores. Eu fui anotando aqui algumas questões aqui, colocar a palavra franca para os colegas vereadores, para que se quiserem fazer algum questionamento. Pois eu quero fazer as palavras do Fernando. Quer fazer uso da palavra? Quero...